Glória a Deus, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo à nossa ministração, discipulado, Sermão do Monte, algo que vai transformar a tua vida, amém? Espero que você tenha gostado das outras ministrações. Hoje é a terceira ministração. Eu espero que você também já tenha se inscrito no nosso canal no YouTube, Apóstolo Adilson Ferreira, que você possa estar compartilhando também com as pessoas que você ama. Pode ter certeza que de alguma maneira você está evangelizando outras pessoas. Deus tem dado ministrações muito fortes para a minha vida, para a sua vida, um desafio. Na verdade, nós estamos sendo desafiados a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo discípulos dele. Então, meu irmão, imagine só como é grande esse desafio. Muitas vezes nós queremos seguir pessoas que são grandes referenciais e já vemos que é muito difícil. Imagine então olhar para Jesus Cristo e copiá-lo, ser cópia de Cristo nessa terra. Então é um desafio muito grande, mas eu convido você a cada ministração não desistir, mas se sentir desafiado a mergulhar mais fundo nas águas do Senhor. Convido você a estar firme no Senhor, para que você não venha desistir. Pode ter certeza, meu irmão, o inimigo vai querer te acusar, o inimigo vai querer apontar a sua vida e dizer: que isso, você não vai conseguir ser discípulo de Cristo. Mas não se esqueça que foi Jesus que te chamou. Jesus está te convidando. Ele se colocou de pé no monte e você se assentou para ouvi-lo mais uma vez. Então, esta é a cena que eu quero de novo trazer à sua memória. Vai se assentando. É hora do mestre falar com você através do Sermão do Monte. Pega seu caderno, pega sua Bíblia, pega a caneta ou o lápis para você anotar algumas coisas que o Espírito Santo vai deixar frisado no seu coração. Saiba disso. O meu trabalho é estudar a palavra de Deus e me colocar totalmente à dependência do Espírito Santo. E assim eu estou. Agora, o trabalho do Espírito Santo, e isso só Ele pode fazer, repartir a cada um particularmente, conforme Ele quer. Então, prepare o teu coração, porque o Espírito Santo vai falar ao teu coração. O Espírito Santo vai edificar você através da palavra de Deus. Me coloco totalmente na dependência de Deus. Não tenho nada para oferecer a não ser aquilo que o Espírito Santo depositar em mim. Temos aprendido já desde o primeiro ensinamento do mestre da semana passada. Não sei se você se lembra, só trazendo a memória, que ele disse que é feliz aquele que é pobre de espírito. E não é aquela pobreza de mendicância diante do homem. Você vai perceber que Jesus está dizendo aqui, nesses primeiros ensinamentos, do nosso posicionamento em relação a Deus. Daqui a pouco, Jesus vai falar do nosso posicionamento com pessoas. Mas quando ele diz que nós somos miseráveis, pobres de espírito, ele está dizendo o quê? Nós não temos o que oferecer para Deus para ser justificado. É Jesus Cristo que nos justifica de todos os nossos pecados. É somente em Cristo que nós encontramos perdão. Nós não temos riqueza nenhuma para poder oferecer para Deus. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, então não temos o que oferecer. Tudo aquilo que nós temos é muito pouco para apresentar a Deus diante da graça, que ela não tem preço, ela é um valor inestimável. Ela é um valor que custou o preço do sangue de Jesus Cristo, nosso mestre. Então ele já nos ensinou, né, o que é ser discípulo dele, o que é ele ser o mestre, nós sermos os seus seguidores. E ele também começou nos ensinando que para ser discípulo dele, primeira anotação aí, tem que ter pobreza de espírito, ou seja, admitir a sua condição de miserável diante de Deus, não ter nada de bom para oferecer a Deus. A segunda ministração que você já viu, se você não viu ainda, você está começando nessa, eu sugiro a você, volte lá na primeira, aprenda sobre qual é o projeto de discipulado, depois aprenda o outro passo, que é o primeiro passo que Jesus nos ensinou, para depois você entender esse próximo passo e assim consecutivamente, para nós estarmos caminhando gradativamente, subindo degrau a degrau, para nós estarmos no nível mais alto de discipulado, tá bom? Então, começa aí comigo, abrindo sua Bíblia em Mateus capítulo número 5, versículo de número... vamos fazer o seguinte, vou ler o 3 e depois o 4, tá bom? Para você ter
assim o andamento da mensagem. Então diz assim, ó: bem-aventurado, feliz são os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E hoje a ministração é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ai, 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 ai. Agora vamos estar analisando aqui sobre o que significa esse ensinamento de Jesus. Feliz, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Eu não sei se você tem facilidade de chorar. Tem gente que chora até com piada. Tem gente que chora assistindo novela. Tem gente que chora assistindo A Culpa é das Estrelas. Tem gente que chora por qualquer coisinha, qualquer historinha, qualquer situação, a pessoa chora. A pessoa tem facilidade de chorar. Outras pessoas têm dificuldade, são pessoas mais embrutecidas, como a gente diz, né? Pessoas que não choram com facilidade. Para você fazer a pessoa chorar, olha, você tem que arrancar o dente da pessoa sem anestesia, né? A pessoa não chora de jeito nenhum. Às vezes você vê até criança assim, que as crianças sabem que olha assim, tem criança que faz isso, gente. Olha que tem. Aquela criança que toma aquela chinelada e apanha e ela não derrama uma lágrima, ela olha assim para você, assim, com aquela cara segurando as lágrimas, né? Pessoas que não choram com facilidade. Difícil a pessoa chorar. Mas seria sobre isso que Jesus está falando? Será que Jesus está falando também daquelas pessoas que estão chorando por causa dos seus sofrimentos, por causa das suas lutas na vida? Porque não conseguiu aquilo que tanto queria. Está chorando por causa de uma enfermidade. Será que Jesus está dizendo que as pessoas que não conseguiram comprar aquilo que tanto queria e estão chorando, elas serão consoladas? Será que são as pessoas que estão chorando porque perdeu um ente querido, e aí a pessoa está chorando naquele momento, e porque ela está chorando, ela vai ser consolada? Será que é isso que Jesus está dizendo? Porque nós sempre associamos ao choro, na maioria das vezes, colocamos o significado do choro, né, com dor, com tristeza. O que será que Jesus está dizendo aqui? Que os que choram, eles devem ser felizes. Alguém é feliz porque está chorando? A gente não consegue, né? É meio esquisito, né? A não ser aquele choro de alegria, né? Mas normalmente diz que eles são consolados. Por quê? Porque esse choro que essas pessoas estão chorando é um choro de dor, que precisa de consolo. Uma pessoa feliz de verdade, parece que a frase... Preste atenção comigo se não é isso. Parece que numa mesma frase existe um antagonismo. O que eu quero dizer? Feliz os que choram, porque eles serão consolados. Bom, quem está chorando de felicidade precisa de consolo? Não, está chorando por causa da felicidade. Aqui então nós entendemos que Jesus está colocando que a pessoa que está chorando, ela está chorando por alguma tristeza muito grande, uma lamentação muito grande. E ela vai receber consolo por causa dessa lamentação muito grande, por causa da tristeza que existe dentro do coração dela, que leva ela a chorar. Então Jesus não está querendo dizer literalmente quem chora, mas na verdade o motivo pelo qual ela chora. Então, se nós olharmos felicidade, o que é felicidade? Bem-aventurado. É uma pessoa feliz, uma pessoa plena, uma pessoa que alcançou os seus objetivos, uma pessoa que conseguiu realizar os seus sonhos. Sabe quando você compra aquela casa própria? Sabe quando você se casou com a pessoa que você ama? Sabe quando você comprou aquele carro que você tanto sonhava? Aquele sapato que você tanto queria? Você fica triste? Não, você fica feliz. Então, se você está feliz, por que você vai chorar? Está dando para entender?
Não chorar de uma emoção num casamento, chorar porque uma pessoa está ali bonita naquela cerimônia toda, não é isso, a pessoa se formou, não é esse choro de alegria. Para esse choro de alegria não precisa de consolo. Então precisamos entender que Jesus está seguindo um processo de raciocínio. Por quê? No primeiro ele já está dizendo que uma pessoa que está diante de Deus, ela tem que admitir que ela é miserável nos seus valores, ela é miserável pecadora e precisa da graça de Deus. Então isso faz com que ela se torne humilde e se humilhe diante de Deus por causa da sua condição de ser pecador. Agora ele vem dizendo o quê? Que uma pessoa que está na presença de Deus e admite que é miserável, ela está dizendo o seguinte: eu não tenho nada a oferecer para o Senhor, eu não tenho nenhuma riqueza que seja maior do que a sua graça, Senhor. E agora ele vai dizer o seguinte: essas pessoas que estão nessa condição, elas são felizes, e elas são felizes, e por serem felizes elas choram, e por elas chorarem elas serão consoladas. O que significa isso? A pessoa está chorando por um motivo plausível, um motivo que levará ela ao consolo diante de Deus. Então talvez a gente pergunte assim: apóstolo, por que é que a pessoa está chorando? Gente, você vai ficar triste agora. Talvez, eu vou colocar você, irmão, através da palavra, no mesmo lugar, e eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida, no mesmo lugar que ele me colocou quando eu li essa palavra. Meus discípulos, eu pedi perdão para Deus. Eu falei: Senhor, hoje eu me converti mais um pouco. A salvação é também um processo. E no processo da salvação eu posso dizer para você, hoje, ao preparar essa ministração, eu fui salvo mais uma vez. Eu me senti nu, envergonhado diante de Deus. E eu espero de verdade, e você vai entender por que eu espero isso ao final dessa ministração. Não que você dê pulos de alegria, mas que você entenda o que é o choro que Jesus está dizendo aqui. Primeiro, já para dar aquela quebrada, as pessoas que entendem que o que Jesus está dizendo, que esse choro é uma lamentação diante de Deus por falta de realizar sonhos, seja por tristeza, por não ter conseguido comprar aquilo que queria, ou perder alguém que se ama, você vai perceber que a Bíblia não está dizendo nada disso. Primeiro, se eu disser para você, o que você prefere estar, num velório ou numa festa? Aí você vai dizer para mim, eu creio que você vai dizer para mim, como qualquer pessoa diria, eu prefiro estar na casa da festa. Por quê? Porque velório é tristeza. Mas por que a Bíblia então nos ensina que é melhor estar na casa do choro, num velório, do que estar na festa? Parece que já virou algo antagônico, o contrário de novo. Mas por quê? Porque estar num velório é o fim de todos e nos leva a um raciocínio de como nós estamos vivendo nossa vida. Estar na festa é se iludir com as coisas deste mundo e ter um momento passageiro. A festa de casamento não é a coisa mais linda, né, José? Aquele casamento que fica aquelas parcelas de 2 anos para a gente pagar, né, filho? Mas é aquela festa gostosa, né? Aí o apóstolo faz o casamento, todo mundo bonito, todo mundo arrumado, engravatado, noiva bonita, noivo bonito, a família toda aquela festa. E hoje? Depois de anos? E hoje, depois de tanto tempo ser casado, você continua fazendo de ano em ano a mesma festa? Fala, não dá, apóstolo, porque de ano em ano não dá, porque eu não acabei de pagar a primeira, então não dá para repetir. Mas não foi algo passageiro? Estou dizendo que você não está feliz no seu casamento, ou você não ficou feliz com aquela festa, mas foi para aquele momento, você não vai fazer aquela festa todos os dias.
Ficou as dívidas, ficou as coisas para resolver. No casamento você vai vivendo, e aí você vai ter que ter momentos de tristeza, momentos de adaptações, momentos de dizer sim, momentos de dizer não. E assim vai indo, meu irmão. Então nós vamos vendo que a Bíblia nos ensina que estar na casa do choro, estar num velório é aprendizado. E estar numa festa é momento passageiro. E sempre que nós vamos no velório, todas as pessoas saem de um velório o quê? Reavaliando a vida, repensando nos valores, repensando por que está lutando, por que está brigando, e assim vai indo. Ou seja, é mais ensinamento do que numa festa. Ninguém para pensar nisso. A pessoa quer só se divertir naquele momento, vai ficar pensando, refletindo na festa? Não fica, né? Você estraga a festa. Se você ficar refletindo demais, você estraga a festa. Já pensou você numa festa, chegando, o pessoal está tudo feliz, aí você fala assim, isso tudo vai passar. Já pensou você num casamento, a pessoa feliz no casamento, você fala assim, mas tudo isso vai acabar. A pessoa já vai desistir do casamento, não é? Então você vai vendo que a gente precisa entender o que é o aprendizado. Não é que a gente tem que estar num lugar ou tem que estar em outro. É saber tirar o que é realidade para a nossa vida de ambas as situações. E na casa do velório há ensinamento, porque é o fim de todo mundo. Amém? Só que aí a gente pensa o seguinte, essas palavras que Jesus disse aqui é tão curta. São curtas palavras, mas são muito contundentes. Às vezes a gente fala assim, mas chorar por causa daquilo que conquistei, por causa daquilo outro ali, a tristeza da vida, aquilo que não deu certo, as coisas que não vão para frente, eu estou lamentando mesmo diante de Deus, olha, sabe, aquela coisa ali que não deu certo, devia ter dado certo. O que é que a Bíblia pensa a respeito das nossas lamentações, das nossas reclamações diante de Deus? Eu quero ler para você Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 39. Escuta isso. Você que gosta de se queixar diante de Deus e reclamar de Deus das coisas da sua vida. Por que se queixaria o homem? De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Se você tem o que queixar, queixe-se dos seus próprios pecados, ou seja, os nossos posicionamentos com os princípios de Deus, que não fazemos o que é correto, nos fazem viver o pecado que traz consequência. É a má administração, é não cuidar da boca, é não cuidar dos pensamentos, é não cuidar da saúde, é não cuidar da família, é não cuidar da finança, é não cuidar do trabalho, é não cuidar dos pensamentos. Enfim, essas coisas nos levam a pecar e colher coisas muito ruins na nossa vida. Então a gente vai se queixar do quê? Se queixar da gente mesmo, se queixar dos nossos posicionamentos. Tristeza. Às vezes quando uma pessoa vai lá e comete uma coisa horrenda, ou comete um pecado que trouxe grandes problemas para a sua família, para o seu casamento, às vezes para os seus filhos, desestruturou toda uma casa, ele vai queixar o quê diante de Deus? Ele vai queixar de si mesmo, então ele vai reclamar para si mesmo e dizer, eu sou culpado das minhas próprias derrotas. Você é culpado das escolhas que você faz. Então, eu estou querendo mostrar para você que Jesus não está dizendo desse choro. Apóstolo. E de que choro, então, Jesus está dizendo? Já que nós pegamos o versículo de número 3 para nos ajudar a entender que Jesus está falando de uma condição diante de Deus, agora ele também está falando de um choro também diante de Deus e por causa de algo. Tem uma motivação que levou essa pessoa a chorar, para que depois ela venha receber o consolo. É aí que aperta, é aí que a morsa aperta o nosso coração, é aí que dói. Isaías 61, vamos ler esse texto. Você que está com sua Bíblia ou você que está anotando, Isaías 61, abre aí comigo. Isaías 61. Isaías 61
é um texto muito conhecido que Jesus usou ele lá para se apresentar ao povo como o Messias. Isaías 61 diz assim, estou abrindo aqui a minha, embora a gente conheça de cabeça, é bom a gente abrir aqui parte a parte. Jesus disse assim, Jesus disse lá no Novo Testamento, né, que ele usou esse texto para se revelar. Mas essa palavra foi escrita pelo profeta Isaías, um dos profetas maiores. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre manso, o que é ser manso. Mas boa nova é evangelho, uma boa notícia aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos, árvores de justiça. Então nós percebemos aqui que esse texto vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele. Isso é algo que Jesus vai tomar para si no cumprimento dessa profecia. O Espírito do Senhor Deus estava sobre a vida de Jesus, mas estava com um propósito, porque o Espírito Santo está sobre a vida de Jesus, está sobre a minha vida, está sobre a tua vida e com propósito. E qual o propósito para o qual o Espírito Santo ungiu, preparou o ungido de Deus, Jesus Cristo? Qual foi o propósito? O propósito foi para pregar uma boa notícia àqueles que são mansos, que vai acontecer na próxima ministração que a gente vai falar. E enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo de uma condição espiritual. Jesus, ele não veio com uma chave de prisões físicas. Ele não entrou nas cadeias abrindo portas, não. Mas ele veio e abriu as portas dos nossos cativeiros espirituais, dos nossos cativeiros de nossas enfermidades espirituais. Ele veio e trouxe restauração aos contritos de coração. Conforme diz a palavra, há um coração contrito e quebrantado. O Senhor não rejeita. O que significa isso? Contrição é um estado interior, é um estado de arrependimento e de humilhação diante de Deus. Coração quebrantado e contrito é um coração que reconhece seus pecados, reconhece a sua condição diante de Deus, e ali a pessoa se prostra, se humilha e se arrepende diante de Deus. É isso que ele está dizendo. E essas pessoas receberam uma proclamação, ou seja, um anúncio, uma palavra para a vida deles, e essa palavra é de abertura às prisões dos presos, ou seja, estávamos presos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e aí Jesus veio e nos libertou. Ele trouxe libertação sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Foi isso que ele fez por nós. Então o que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 4, é que as pessoas que estão chorando, são pessoas que estão chorando por um motivo, e elas são felizes por estarem chorando por aquele motivo. Apóstolo, quais seriam os motivos pelos quais Jesus está falando? Irmão, eu vou te provar na Bíblia. Sabe por quê? Porque as pessoas pegam e falam para os outros assim: você está chorando, mas você vai ser consolado. Você está chorando, mas Jesus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Mas nós precisamos entender qual é o motivo pelo qual estamos chorando. Grave no seu coração. Pode perceber que eu estou falando várias vezes sobre isso. Agora, vamos ver se nós realmente estamos chorando o que Jesus está falando? Abra a sua Bíblia comigo em Tiago, vai lá na frente. Tiago, capítulo de número 4. Tiago 4.
versículo de número 7. Tiago 4, 7. Depois tem mais referências aí para vocês. Deixa eu ler nessa versão que você tem aí, que você colocou aqui para mim, Josi, que é melhor. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 7 ao 10. Vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pode continuar aí. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias. Presta atenção nesse versículo 9. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, a vossa alegria em tristeza. Eu vou ler mais uma vez. Sintam a vossa miséria, lamentem e chorem, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, a vossa alegria em tristeza. Pode passar para o próximo. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Volta no 9 para mim. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Eita Deus! O que é que Jesus está dizendo para nós então? Se as pessoas admitem a sua pobreza espiritual diante de Deus, o que resta é o choro pela condição de pecador e pelos pecados que cometem, também pelos pecados da humanidade. Agora eu pergunto para você, raciocina. Quantas vezes você chorou? Mas deixa eu te dizer, primeiro, não foi pelo pecado que você cometeu. É quando você leu a palavra de Deus e percebeu quão vil, quão pecador você é. Eu sou diante da palavra de Deus. Irmão, presta atenção que eu vou dizer que isso é forte para você. Quantas vezes você chorou? Sabe aquela vez que você chorou por aquela namorada que você perdeu? Chorou bastante? Sabe quando você chorou muito por aquele carro que você não conseguiu? Ou sabe quando você chorou muito por algo importante que você sentiu a dor? Já viu aquela pessoa que chora de amor? Já viu alguém chorando de amor? Eu não sei se já chorou de amor. Sabe aquela namorada, aquele namorado que você queria tanto ter, e você queria estar com aquela pessoa, você estava amando, mas estava amando sozinho. E a pessoa não queria te amar, você estava amando aquela pessoa sozinha, e aí você chegava em casa e chorava. Sabe quando aquela criança chora desesperadamente pelo Danone? Sabe aquele negócio que a pessoa chora desesperadamente? Você já chorou desesperadamente pela sua condição de pecador? Você já pegou e chorou mesmo, irmão, de chegar e falar assim, meu Deus, ai meu Deus do céu, que pecador que eu sou. E você, nesse momento, nessa ilustração, você não cometeu nenhum pecado que você saiba, né? Mas quando você olha a sua condição dentro da palavra de Deus, e diante da santidade de Deus, você olha e começa a dizer assim, miserável homem que eu sou. Imagine você vendo uma pessoa, olhando assim, uma pessoa dizendo assim, que miserável de homem que eu sou, eu não presto, eu não valho nada. Aí você pergunta para a pessoa, mas o que foi que você fez? Não fiz nada não, mas é porque eu estou vendo isso em mim mesmo. Você está com problema, né? Você está doido, né? Sabe aquele livro, José, do John Bunyan? É isso. Nossa, eu vou para o inferno, miserável pecador que eu sou, oh meu Deus do céu, e começar, irmão,
eu pergunto para você, preste atenção. Eu estou falando primeiro ponto. Não é uma coisa que você foi lá e fez e você chorou por causa do seu pecado. Não. É você chorar pela sua condição de pecador. Está dando para entender? Às vezes o pensamento que passa na sua cabeça e ninguém viu. Sabe aquele sentimento que ninguém sentiu? Sabe aquele negócio que a pessoa não sabe o que está dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, senão a pessoa te abandonaria? Irmão. Imagine você chorando desesperadamente, não porque você pecou, mas é porque você sabe que a sua condição é de pecador diante de Deus. Imaginou um negócio desse, presbítero, alguém chorando assim? Desesperadamente. Eu sou pecador. E a pessoa chorar de desespero. É uma cena que não é comum de se ver. A maioria das vezes se chora por aquilo que não conquistou. Se chora por aquilo que não recebeu. Mas olhar a sua condição de miséria espiritual e chorar abundantemente. Isso eu estou falando, na primeira instância, de você chorar não porque você pecou, mas porque você é pecador e encontrou a situação que você está. Sabe você acabar com o seu dia se tornar, mesmo que seja aquele sol lindo, se tornar um dia tenebroso, porque você sente o peso do seu pecado, sente o peso de ser pecador. Nossa, apóstolo, está pregando muito forte isso daí, é desnecessário. Não. É sobre esse tipo de choro que Jesus está falando. É o choro, não somente pelo pecado que se comete, mas por saber a sua condição de bater no peito e dizer: ó miserável pecador que eu sou. Paulo, deixa eu ler para vocês daqui de 1 Coríntios, capítulo 9. Vou ver se na minha versão está boa aqui, senão a gente lê na outra versão aí de hoje. Porque às vezes a versão aqui deixa diferente, perde o impacto da palavra. Mas 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24. Capítulo 9, versículo número 24. Preste atenção, isso daria uma outra pregação isso aqui. Mas eu quero pegar esse ponto só do que Paulo está dizendo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é o que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E de todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso. Nessa versão aqui está diferente, né? Está diferente, né? É o próximo, 25. É o 25. Ó. Na verdade é o 26 já. É 26. Ó. Diz assim, ó. Pois eu assim corro, não como uma pessoa indecisa, perdida. Assim combato, não como batendo, dando socos, desferindo golpes no ar. Antes, subjugo o meu corpo. Antes, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovada. Sabe o que ele está dizendo? Imagine uma pessoa assim, ó, irmão, preste atenção nisso, querendo pecar. A carne da pessoa deseja viver aquilo. E a pessoa esmurrando a carne dela e falando: você não vai pecar. Eu não vou deixar você cumprir os seus desejos. Eu vou fazer você... Olha a expressão. A minha carne vai ser escrava do meu espírito. Quem vai dominar é o espírito.
carne, você vai desejar pecar, mas você não vai pecar. E a pessoa chorar, lágrimas de sangue para não pecar, esmurrar sua carne para não pecar, chorar de desespero para não pecar. Gente do céu, já viu alguém chorando de desespero para não pecar? Sabe aquela pessoa assim, ó? Imagine que está aqui esse copo com água, aqui fresquinho, que o presbítero deixou aqui. Imagine que esse copo aqui é um copo de cachaça. Gente, olha, dá para ficar bebaço com esse negócio aqui. A pessoa está ali desesperada. Aquilo parece que tem vida chamando, vem. E aí eu dizendo assim, não, você não vai. E aquela luta de carne e espírito, e dizendo, você não vai cometer isso, você não vai beber essa bebida, você não vai encher a cara, eu não deixo você fazer isso, mas eu quero, você não vai, você está dominada por mim, você não vai. E aí a carne quer ir, aí você começa a suar pelos poros de desejo de ir lá pegar aquela cachaça ali, e aí começa a chorar, e você ajoelha e chora, e diz, não, Senhor, eu não vou, até que você pega e dá um tapa naquele copo, e a cachaça cai pelo chão. Eu venci. Aquela carreira de cocaína, aquele cigarro de maconha, aquela prostituição, aí você chora, e o seu corpo pede, mas eu quero, e o seu espírito diz, não vai, aquele desespero. Apóstolo, isso não é possível, um negócio desse, é uma loucura. Então, abre comigo em Romanos, senão o pessoal diz que eu estou encenando aqui, é uma mentira, uma pessoa não viveria desse jeito. Dá para acreditar que uma pessoa viveria assim, irmão? É uma loucura. Mas Romanos capítulo 7, versículo de número 14, vai dizer isso. Olha o que ele diz. 7,14, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, o que eu não aprovo, isso eu acabo fazendo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, que está denunciando o meu pecado. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, ele quer me levar a fazer isso. Porque eu sei, eu tenho consciência disso. Ele está afirmando que Jesus disse no capítulo 5, versículo 3, ele está dizendo o seguinte, ó, porque eu bem sei que em mim, olha só a condição do discípulo de Cristo, ele tem que orar isso aqui, irmão. Ele tem que orar o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo o quê? Que esse desejo que habita nele, não é porque ele quer, mas é por causa do pecado que é contrário à lei de Deus que nele habita. Ele fala, que miserável, olha só, ele vai dizer, ele vai afirmar. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Miserável homem que sou, mais uma vez eu repito, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É o desespero,
é o esmurrar a carne, é o chorar, é o orar com lágrimas, é olhar a sua condição de pecador e saber que os desejos que existem no coração são maus e contrários à palavra de Deus, e você vive nessa luta, nessa briga espiritual. Aí você fala: apóstolo, de maneira alguma eu vivo isso. Desculpa. Se você peca, não te fere, você não chora e você não sente a dor do seu pecado e para você é de boa, desculpa, não houve conversão. Se o pecado não nos incomoda, o Espírito Santo em nós não habita. Apóstolo, bem que o senhor disse, que as palavras que Jesus disse são pequenas, mas contundentes, tem muito significado. E Paulo fecha dizendo, é um suspiro, gente. Imagine uma pessoa que caiu numa cova e estão jogando assim, terra nela. E a pessoa está perdendo o ar já. Daqui a pouco tiram assim a terra de cima da cabeça da pessoa, ela coloca assim a cara para fora, ou ela está se afogando no lamaçal do pecado, na areia movediça, que quanto mais você se mexe, pior fica. De repente, sua cabeça vai para fora da água. A sua cabeça sai para fora da cova. E com um respiro você responde o seguinte: ufa, graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. De modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que ele está dizendo? Eu conscientemente, com o meu entendimento, eu apresento o meu corpo como sacrifício santo e agradável, mas eu sei que no meu corpo a lei do pecado está sempre patente. Porque a Bíblia diz, não adulterarás, e muitas vezes queremos adulterar. Não dirás falso testemunho, e muitas vezes dizemos falso testemunho. Não cobiçarás, não terás inveja, e assim vai num monte de coisas que não são só os 10 mandamentos lá do Antigo Testamento, muito mais. Quando a Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e amamos a Deus, mas muitas vezes não amamos sobre todas as coisas. Quando muitas vezes a Bíblia está dizendo para a gente, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, a gente não está conseguindo amar o próximo. São essas coisas assim. A lei está contra nosso posicionamento na carne. A carne não quer amar, a carne não quer perdoar, a carne não quer viver a santidade, a carne só quer satisfazer a vontade dela, que é contrária à lei de Deus. E nessa doideira toda, nessa tensão, a pessoa está chorando por causa dessa tensão. Meu Deus do céu. Só que não é só isso. Quem vai ser consolado? Aquele que chora não só pelos pecados dele, não só pela sua condição, presta atenção, vamos enumerar isso. Aquele que chora pela sua condição de pecador, e pela condição de pecador não significa que você pecou, mas que você tem total condições de se tornar um monstro. Você admite isso em você. Não tenho bem nenhum para oferecer. Ponto. Admitiu? Está chorando de desespero por isso. Segundo ponto, chorar de desespero não pela consequência do seu pecado, mas porque você pecou e foi contra, você feriu a santidade de Deus. Chorar desesperadamente. Jesus, eu pequei. E chorar, ninguém viu. Não afetou ninguém, só Deus viu. E você chorar de desespero por aquilo que você fez, é coisa de gente convertida, é coisa de gente que tem a habitação do Espírito Santo e incomoda. O Espírito Santo está lá e te incomoda, ele acende a luz no meio das trevas e ali denuncia o seu pecado, logo você se arrepende e larga aquela prática. É isso. Mas apóstolo, eu nem vivo isso daí, nunca vivi. Eu minto, eu peco, eu falo, eu não estou nem aí, eu tenho inveja mesmo, eu falo mal dos outros, sou fofoqueiro, isso não me incomoda nada. Desculpa, irmão. Você que está nessa condição, você não admitiu ainda a sua condição de pecador e não foi gerado arrependimento em você. Aí a gente pergunta, por quê? Presta atenção nisso.
Jonathan Edwards, ele fez uma pregação, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nessa pregação, diz na biografia dele, que quando ele pregou esse sermão, as pessoas foram tão convencidas dos seus pecados, que elas sentiam que o chão ia se abrir, e elas choravam, desesperadas pelo sua condição de pecador. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Acho que, se eu não me engano, se eu estou certo na biografia, foi isso, Jonathan Edwards mesmo, que fez essa pregação. Mas por que hoje não vemos tão grandes milagres? Porque também não encontramos verdadeiras conversões. Nossa, mas você vê as igrejas estão cheias, ou tem igrejas cheias. Viu quanta gente? Agora quantos fizeram isso? Quantos de nós? Talvez você está aí me assistindo. Você precisa ser impactado por essa palavra. E sabe o que impactou mais ainda o meu coração? Lembra que Neemias, deixa eu ir lá com você, Neemias, vamos lá no livro de Neemias. Vamos comigo lá, vamos lá atrás lá. Neemias, vamos no capítulo 1. Quando Neemias, capítulo 1, versículo número 4, quando Neemias fica sabendo da condição dos seus irmãos, ele diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos, ou seja, ele se colocou junto, cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasses a teu servo Moisés. O que Neemias está dizendo é que ele lamentava, que ele jejuava e que ele chorava. E por que motivo? Ele acabou de revelar na oração dele. Agora, se não encontramos com facilidade pessoas chorando pelos seus próprios pecados, ou, primeiro, pela sua condição de miserável pecador, não encontramos pessoas chorando pelos seus próprios pecados que cometem, você acha que nós vamos encontrar pessoas desesperadamente chorando pelo pecado de uma nação? Será que encontraremos facilmente pessoas vendo crianças sendo levadas nos interiores, nos sertões, sendo levadas para serem vendidas em prostituição? E nós vamos chorar por causa disso? Ver pessoas se enfiando nas drogas, se arrebentando, e nós vamos chorar por causa disso? Será que nós vamos ver pessoas pecando, vivendo no adultério e chorar por causa disso? Chorar por causa do pecado dos outros? Ver pessoas passando necessidade e chorar por causa dessas pessoas? E nisso, o Espírito Santo pergunta para a gente, pergunta para mim, porque às vezes eu me sinto envergonhado. Tão pequeno, tão pó, tão pior do que eu imaginava, é quando a gente não chora pelo pecado dos outros. Sabe o que a gente faz? Escolheu isso, é a vida da pessoa. Cada um escolhe o que quer. Somos frios. Não nos importamos com o pecado dos outros.
Nos preocupamos muitas vezes em dar cesta básica, sim. Nos preocupamos em ajudar financeiramente as pessoas. Agora, quantas vezes nos preocupamos em ajudar as pessoas a deixarem de pecar ou chorar diante de Deus, como que o pecado daquelas pessoas fossem os seus pecados? Papai do céu. Eu pergunto para você. De verdade, eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou trazendo ensinamento. Me perdoa. Você é mais santo do que eu. Você é mais perfeito do que eu. Mas quando eu orei, quando eu meditei nessa palavra, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu oro por pessoas. Eu oro por muita gente. Eu me compadeço de muita gente. Me compadeço do sofrimento, das tristezas. Eu oro, peço a Deus cura pela vida das pessoas. Procuro ser um bom pastor. Já chorei por muita gente em condições terríveis. Mas eu vejo, de verdade aqui, eu vou ser sincero, eu preciso mais e mais do amor de Deus para me desesperar e chorar pelo pecado das pessoas. Me entristecer mais profundamente. Após você não se entristece? Me entristeço. Me entristeço. Mas aqui o desespero chega ao ponto de chorar. Sabe, às vezes a gente chora pelos nossos pecados. A gente pranteia pela nossa condição de pecador. Mas a Bíblia nos ensina a lamentar e chorar por uma nação. Veja, Neemias, ele tinha uma vida muito boa, ele era copeiro do rei, ele não tinha que se meter nesses negócios. Não. Mas o Espírito Santo moveu o coração dele. E eu peço hoje mais uma vez ao Senhor, eu falo: Senhor, move o meu coração para sentir a tua dor e sentir a dor do pecado de uma nação. Isso é intercessão. Isso é o Espírito de Deus agindo no nosso espírito. Isso é condução a uma maturidade. Chorar. Sabe? Quantas vezes você já bateu o joelho no chão e chorou desesperadamente pelo pecado de uma nação? Mas talvez você seja perfeito. Talvez você seja muito melhor do que eu. Mas eu pedi para Deus: não desiste de mim. E Ele não vai desistir de mim. Eu vou me tornar cada dia melhor. É para essas pessoas que Jesus disse que eles serão consolados. Apóstolo, então, diz aí uma palavra de esperança: arrependei-vos. Arrependei-vos. Tiago 4, 7 ao 10. Lê de novo lá depois. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 24. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1 em diante. E vi o novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Se cumpriu, está cumprido,
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a promessa. Vai lá em Isaías 61, versículo 3, para a gente dar continuidade e fechar. Isaías 61, versículo de número 3. Diz assim, ó: e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas e as desolações de muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória, e gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla honra, e em lugar de opróbrio, vergonha, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Então, nós podemos ler agora e entender melhor as simples palavras, no entanto, com tanto conhecimento, com tanta verdade dentro delas. Feliz os que choram, porque eles serão consolados. Sabe o que significa? O que disse a palavra em Apocalipse 21, do 1 ao 7. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, todas as tristezas. Mas isso é algo no mundo vindouro, plenamente, aonde já não haverá mais dor, não haverá mais esse desespero. Receberemos um novo corpo, 1 Coríntios 15. Ressuscitaremos com Cristo e com Ele reinaremos e seremos seus co-herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Mas hoje o convite do Mestre é: bem-aventurado, feliz aquele que chora, porque ele será consolado. Chora por percas? Chora por enfermidades? Chora por conquistas? Não. Chora por causa da condição que ele se encontra de miserável pecador. Chora porque ele habita no meio de um povo de impuros lábios. E chora querendo consolo da sua dor de ser pecador. Para esses, diz a palavra que Deus preparou um reino e enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Mas isso é algo que já começou. Desfrutar da graça e do perdão de Deus. Mas apóstolo, como é que se faz para desfrutar? Que tipo de pessoa desfruta dessa graça tão maravilhosa de Deus? Você nunca vai saber o valor da graça enquanto você não souber qual é o valor, o preço do teu pecado. Se você entender o quanto você é pecador,
você vai conseguir entender o valor da graça. Está dando para entender? Enquanto você não admitir, não conseguir entender o peso do pecado, você não consegue entender o valor da graça. Por isso que precisa acontecer tudo isso que nós temos ministrado. Mas o que precisa para desfrutar de tudo isso? É a nossa próxima ministração. Versículo de número 5. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que é ser manso? Eita Deus! Talvez você pense, tudo ao contrário, você não entendia as bem-aventuranças. Talvez você não entendia o Sermão do Monte. Talvez você entendia que a pessoa humilde, ela herdaria o reino de Deus e pensava numa humildade diante do homem. Pensava numa pobreza, de espírito diante do homem. Talvez você pensava que aqueles que choram por qualquer coisa vão ser consolados. E agora, talvez você pense que manso é aquela pessoa pacata, é a pessoa frouxa, é a pessoa que não tem atitude. Será? Não perca a nossa próxima ministração do Sermão do Monte. Discipulado, o Sermão do Monte. Primeiro, sai anotadinho aí da primeira ministração. Primeiro, nós não temos riqueza para apresentar a Deus. Segundo, quem vai ser consolado? Aqueles que choram pela sua condição de pecador, pela nação pecadora e pelos seus pecados. E agora a próxima. É os mansos. Quem são os mansos? Feliz os mansos. O que é ser manso? Na próxima ministração, você vai aprender mais da palavra de Deus. Então, você que já se inscreveu, compartilha com outras pessoas. Aciona o sininho aí. Você que não se inscreveu, se inscreva agora e tenha acesso a todas as outras ministrações para edificar a sua vida. Amém? Entenda. Essas ministrações, essa ministração de hoje, é uma ministração que não tem o intuito de te julgar, tem o intuito de te esclarecer, como também me esclarecer. Quem pode julgar alguém? Eu, pecador, julgar alguém? Quem julga você? Quem me julga é a palavra de Deus. O céu não é meu, o céu não é seu. Não importa o pensamento que você tem sobre mim ou o pensamento que eu tenho sobre você. Isso, na verdade, é o que não tem que ser o primeiro lugar. O primeiro lugar é o pensamento que Deus tem a seu respeito. E saiba de uma coisa, que o desejo de Deus é pensamentos de paz e não de mal, mas para dar o fim que você deseja. Você deseja um bom fim para você? Deseja ter os seus olhos enxugados de todas as lágrimas? Não chorar nunca mais na sua vida? Não ter desespero, não ter dor? Então sirva ao Senhor de todo o seu coração. Na próxima ministração nós vamos aprender o que é ser manso para poder reinar na terra. Deus abençoe a sua vida, que a sua família seja abençoada, que você cresça espiritualmente, que essas ministrações tenham edificado a tua vida. Amém? Deus abençoe e até a nossa próxima ministração. Em nome de Jesus.